Boa tarde. Oi, Lili. Esperar um pouquinho. Todo mundo entrar. Descansou da festa, Lilica? Já levou o caquito? A gente tá esperando para ver se entra mais gente. Daqui a pouco a nossa convidada, que já tá me dando um oizinho aqui, vai entrar. O nosso intuito com essas lives que começam hoje, são 7 lives seguidas, começando hoje, uma por dia, até sábado que vem, em homenagem às mulheres. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, e pensando com essas mulheres que eu convidei para participar dessas lives, a gente vai falar sobre ser mulher. Como a gente consegue liderar, organizar todos esses nossos papéis do dia a dia, o papel de ser mãe, o papel de ser muitas vezes empreendedora, o papel de ser esposa, filha, amiga, irmã, e como que a gente organiza tudo isso, como a gente lidera todos os nossos papéis, tá bom? Eu espero que vocês estejam aqui com a gente até o final. Vai ser um bate-papo bem gostoso. A nossa convidada de hoje já vai entrar aqui para partilhar com a gente como ela faz para liderar todos esses papéis no dia a dia dela. Oi, Li! Obrigada por estar aqui com a gente. Vamos lá. A gente preparou algumas perguntinhas para conduzir esse nosso bate-papo. E a gente vai saber um pouquinho como outras mulheres, assim como a gente, conduzem o dia a dia. E se dão conta, se não, e quando não dão conta, o que é que elas fazem, qual é a válvula de escape delas para um dia cheio de tensão, cheio de estresse. Não sei se a Gi tá aqui com a gente. Gi, você pode me mandar a notificação aí para que eu te libere aqui? Para vocês que estão aí participando com a gente, se vocês tiverem tema de lives para participar, agora chamou aqui, ó. Solicitação, vamos ver. Já tá chegando. Então, se vocês tiverem solicitações, pode mandar aqui pra gente. A Gi tá entrando aí. Oi! Tava achando que você não tava conseguindo aí essa modernidade aqui, se a gente não se atualiza. Aí eu ia gritar para as meninas, vem me ajudar. Não, eu tô falando aqui, eu acho que você estava aí online ouvindo, eu tô falando para o pessoal qual que é o objetivo da nossa live hoje. E não só hoje, como todos os dias até sábado que vem. De dia de semana a gente vai fazer às 21 horas, hoje esse horário, e no sábado, que é a última, a gente vai fazer às 9 horas da manhã. E o intuito dessa live, Gi, e você é a primeira convidada, todas as mulheres que eu selecionei para falar comigo aqui são mulheres guerreiras, são mulheres batalhadoras, são pessoas que estão aí no dia a dia dividindo seus diversos papéis
seus diversos afazeres. E você é uma mulher dessa para vir compartilhar com a gente aqui. Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais são os diversos papéis que você tem hoje, além de ser mãe e professora, que a gente sabe que muitos de nós que estamos aqui já online, sabemos que você é professora universitária e mãe de duas lindas meninas. Para quem não sabe, a Gia é minha irmã mais velha, minha parceirona. E aí eu queria que você falasse aí um pouquinho, Gi, pra gente. Hoje, quais são os seus papéis? Meus papéis. Então, primeiro, assim, é muito bacana de estar aqui abrindo essa semana. É um orgulho mensurável aí pelo seu trabalho, né? Uhum. E, e essas lives que você tem feito para ajudar tantas pessoas, né? E que isso se propague cada vez mais e que você prospere cada vez mais. Obrigada, Então, Gi. vou falar um pouquinho dos meus papéis hoje, né? Então, hoje eu sou mãe de duas adolescentes, pré-adolescentes, né? Elas estão entrando aí, vão fazer 12 anos. E a minha jornada eu divido com a minha função de professora universitária. E além de professora na faculdade, eu assumo um outro núcleo, que é o núcleo de orientação psicopedagógica, que conversa com todos os setores da faculdade, né? Então, o principal objetivo é atender o aluno em questões de aprendizagem, questões, né, de acompanhamento emocional. Ah lá, Lilian, adolescentes. E, né, fazer todo esse acompanhamento do aluno na sua jornada acadêmica, além de mediar professores, coordenadores, junto com a pró-reitoria. E hoje eu inicio uma nova área, que é de atendimentos na área da saúde, de atendimentos na área da psicomotricidade. Então, recentemente eu concluo, né? Quer dizer, eu estou concluindo a reta final aí do curso de psicomotricidade. Então, eu já estou com um pezinho nessa área também. Então, É essas... estudante também, né? Por enquanto você Oi? está na fase por enquanto você tá na fase do estudante e estagiária, né? Já tô, além da fase estudante estagiário, eu já comecei Já ontem está foi meu atuando. primeiro dia de atendimento. Foi. Já Aê, comecei a atuar. parabéns. Comecei com dois E, pacientes. e como que você consegue liderar tudo isso, Gi? Porque é muita coisa. A gente, quando tem muitas atividades para fazer, a gente tem que ficar um pouquinho em cada uma dessas atividades. Como que você consegue? A Tabata está falando aqui sucesso, Gi. Beijo, tá? Eu não sei, como que você consegue liderar tudo isso, se você dá conta de tudo, e quando você não dá conta, caso você não dê, o que é que você faz para amenizar o pratinho que caiu? Porque são vários pratos sendo equilibrados ao mesmo tempo, né? Você dá conta de todos eles? Eu acredito, eu acredito que sim, né? Talvez não com a perfeição que eu gostaria que fosse, né? Porque ou às vezes a gente acaba se dedicando para uma coisa e acaba saindo um pouquinho do outro lado, né? Eu acredito que eu consiga aí ministrar da melhor forma possível todas essas atribuições, né? Não é fácil, a correria é bastante. Eu, graças a Deus, tenho uma mamãe que me ajuda muito, né, nessa jornada. Então, quando eu preciso que fique com as meninas, ela fica. Então, eu acho que essa questão ainda facilita um pouco. Eu trabalho num lugar que me permite uma flexibilidade de horário, né, onde eu possa voltar para casa, ficar com as meninas, acompanhá-las na lição de casa, né, ficar nem que seja 1, 2 horinhas com elas a mais no período da tarde.
Então, isso eu acho que é bastante, é o que, né, é muito importante para mim hoje, essa flexibilidade de trabalhar num lugar que me permita essa flexibilidade de horários, né? Sim. Quando eu percebo que eu não estou conseguindo, antes de surtar, né? Porque às vezes a demanda deixa a gente muito ansioso, né? Com a quantidade de Sim. coisas que a gente tem que fazer. Mas as pessoas que estão ao meu lado, elas me ajudam a retomar, né? Calma, respira. Então, conversar com as pessoas e reorganizar e replanejar, isso ajuda um pouco, né? Então, acredito que só é possível porque eu tenho outras pessoas que estão envolvidas aí e me ajudam neste processo, né? Porque eu acho que É porque a senão gente não vive sozinho, né? Esse negócio seria do que mais. a gente não precisa de ninguém para sobreviver é mentira. E Não. deve ser muito triste a vida de alguém que seja sozinho e que não pode contar com ninguém, ou que às vezes não tem ninguém para contar, que é nem o caso que você comentou, né? E quando não. E quando acontece algum dia que não dá conta, como que você faz, assim? Porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista e eu me cobro muito. E assim, quando eu não consigo fazer o que foi programado, eu tenho trabalhado já isso, eu mudei bastante, eu melhorei bastante esse sentido de ficar dando chicotada nas minhas costas cada vez que eu não cumpro com as coisas que eu me comprometi. O meu trabalho está tomando bastante tempo, então eu tenho que dividir em pequenos pedaços as coisas que acabam ficando fora do trabalho. Então, eu me cobro muito e eu fico muito frustrada quando eu não consigo fazer alguma coisa. Isso chega a causar uma irritação que eu tenho que ficar controlando muito. Como que é você quando não consegue fazer tudo que se programou? Então, eu acho que Olha, eu não sinto. para tudo. Eu não sei se você vê as letrinhas, quem está entrando, você consegue ver? O papai. Olha! Gente, o meu pai tá aqui. Isso é Não, uma nem sabia. modernidade, hein? Vamos lá, desculpa, Gi. Não. Olha lá, a Lilian tá falando, né, que é uma dupla de irmãs que se cobram demais. Eu acho que esse é um grande defeito mesmo, né? E não sei se é um defeito porque eu acho que é o extremo, né? É, Isso. né? É, eu procuro seguir as dicas que você vai dando, né? Então, Ah, eu também, vamos tio lá. Jorge, eu procuro seguir as dicas que você vai dando aí nos seus stories, nos seus de organização, de planejamento. E eu me sinto o máximo quando 2 dias eu consigo cumprir. Já é o máximo mesmo. É o máximo, porque quando a gente não tem isso, a gente costuma dizer, Gi, que a gente não tem. É igual quem quer emagrecer. Fala assim, eu quero emagrecer 20 quilos. Não, você não quer emagrecer 20 quilos, porque está muito longe 20 quilos. É muito esforço todo dia. Mas se você falar que você quer emagrecer 1 quilo nessa semana, já muda, porque a meta fica menor. Então, às vezes a gente se cobra, e é por isso que eu tenho, isso também tem me ajudado, porque o que eu apresento aqui no Instagram para as pessoas é exatamente o que eu vivo no meu dia a dia, a minha cobrança diária. Pô, eu falo para todo mundo que tem que ser mais tranquilo e eu tô aqui ainda com o chicote nas minhas costas. Não que não tenha que acontecer às vezes, a gente também não pode achar que tudo é, ai, tá bom, amanhã eu faço de novo. Não, a gente tem que se cobrar, mas a gente tem que saber que a gente é passível de erros. Que os É, erros são eles que nos fazem aprender, né? eu ia até falar isso, assim, é gozado porque a gente sabe que pode errar, mas acho que o medo da gente se acomodar no erro é tanto que aí eu acho que vem as cobranças, né? Porque é fácil, a gente erra, ok, a gente erra. Aí eu vou lá amanhã e erro de novo, e erro de novo. Então, assim, eu fico muito ansiosa, né? Você perguntou como é que eu fico, como é que acontecem as minhas Sim. frustrações, né? Eu fico muito ansiosa, né? Eu vejo isso refletido no meu próprio corpo,
né? Quando aparecem dores, né? Quando eu me sinto muito cansada. A jornada de trabalho, ela é puxada, né? Pesada. E a minha energia cai. É muito gozado, assim, né? Acho que também Sim. por eu trabalhar diretamente com pessoas, né? Lá Vai ficando um no pouquinho da energia com cada um, né? vai, e isso às vezes fica tão refletido na minha aparência que as pessoas acabam comentando, né? Então, todo mundo fala assim que eu tenho boa energia, que eu sou uma. Oi, pai! Né? Que eu sou uma pessoa bacana, tal. Então, acho que essa energia, eu acho que eu vou deixando um pouquinho para cada pessoa que vai lá na minha Isso. sala, conversa, que deixa. E eu lido com todo tipo de questões lá, né? Desde questão de problemas de aprendizagem até questões emocionais, né? Então, às vezes chegam alunos lá muito tristes, deprimidos, né? Então, me suga muito, né? Eu sou Sim. apaixonada pelo que eu faço, mas essa questão de energia, ela é muito significativa, né? Agora, pensando no meu braço, né? Num dos braços aí de mãe, né? Com relação a ser mãe, eu acho que esse, para mim, é uma tarefa que mais me frustra o tempo todo, né? Eu acho que essa é uma, e a outra são os cuidados comigo mesma, né? Então, de eu Certo. propor, né? Então, eu propor fazer exercício, me alimentar melhor. Eu sempre acabo me programando e sempre coloco outras coisas como prioridade e vou me deixando, né? É, aí eu pego, passo um batom, um rímel, alguma coisa para melhorar, mas outras questões que são tão importantes, que é eu parar, ter um tempo para mim, nem que seja para ficar na cama lendo um livro ou, sei lá, fazendo alguma coisa, que seja fazer nada, né? Eu Sim. acabo colocando outras coisas aí no meio, porque eu acho que tem as suas prioridades, né? São prioridades. Sim. E essa questão das mudanças com as meninas, né? De poder acompanhar. Então, eu vou mudando a minha rotina, como a minha rotina exige muito um tempo meu longe delas, né? Por conta das aulas, de dar aula à noite, e por mais que eu vá organizando aí, oxi, eu Deve sempre. ter alguém mandado mensagem aí, treme, ó. Não tem como eu deixar no modo avião, que senão não dá para fazer a live. Aí quando toca o celular, vibra. Deixa eu ver se E aí, deixando no silencioso. Deixa eu ver aqui. Vai, desculpa, vai. imagina. E, e assim, eu tento sempre dar um jeito na minha rotina para poder ficar junto com elas e acompanhar essas mudanças, né, delas, delas pequenas e agora elas crescendo, e são outras coisas que vão demandando. Então, assim, é bastante coisa. É, Isso vai me gerando aí uma ansiedade. sim. A minha outra pergunta era exatamente essa: se você consegue, depois de liderar todas essas coisas, se você consegue tirar um tempo para você. Você já respondeu que não. E aí, assim, no dia talvez você não consiga, mas alguma vez no mês, pelo menos dentro de um mês, você consegue tirar algum tempo para você? E se sim, se a sua resposta for sim, o que que você faz? Porque é justamente isso que eu quero passar para as pessoas que forem participando dessas lives. Todas as pessoas sofrem, sofrem não porque não chega a ser um sofrimento, mas passam pelas mesmas coisas que a gente está relatando aqui, que você está contando. Tem vários papéis para assumir. Então, sai do trabalho, às vezes não tem empregado em casa, tem que chegar em casa, arrumar a casa, tem que fazer comida. Às vezes não tem a mãe para ajudar, como você está falando, então tem que chegar, tem que pegar o filho na escola, tem que levar para casa, tem que dar banho em filho. E assim, e realmente não sobra tempo para si.
você tira em alguma época da vida, tira algum tempo para você? Se sim, qual é esse tempo e o que você costuma fazer nesse tempo? Para mim, eu tô tentando pensar assim, se eu tenho algum momento meu sozinha, né? Aí eu acredito que assim, ou é uma ida ao cabeleireiro, ou é uma ida à manicure, né? Que são momentos que é meu, né? As meninas estão na escola e que aí eu prefiro, né? Procuro fazer. Às vezes não dá, mas aí que eu procuro fazer num momento que elas estão na escola, para eu também ter esse tempo mais tranquilo, para, né, não precisar ficar ali com elas me esperando, ou ter outra pessoa é, cuidando delas enquanto eu estou usufruindo de um momento meu, né? Então, Sim. eu tento, né, eu procuro encaixar esses meus momentos nessas horas. Mas eu gosto muito de fazer as coisas com elas, né? Então, a gente procura ir ao cinema. Hoje a gente não tem ido tanto, mas a gente ia bastante para parque, andar de bicicleta, jantar juntas, né? Quando elas estão na casa do pai, aí eu procuro, aí eu tô com o Yuri, com o namorado, e aí a gente procura fazer algumas coisas. Mas eu acho que só o fato de ficar se dando o luxo de assistir uma série no sofá, né? Eu acho Sim. que isso já é uma Desliga o outra. cérebro do que tá lá no dia a dia, né? Tem. Porque na semana, Lê, cuidado com o computador aqui, porque na semana eu não consigo, né, pegar, assistir, e se a gente vai fazer isso é muito tarde, porque eu trabalho à noite. Durante o dia tá fazendo lição com as meninas. Então, Sim. é, né, quando elas fazem a lição no tempo direitinho, aí nós conseguimos à tarde sentar, nem que seja meia horinha, assistir um capítulo de alguma coisa e depois eu vou para a faculdade de novo, né? Então, Mas você acha importante, Gi? Você acha que seria importante muito, se muito. você conseguisse se organizar? O que te impede hoje? É a prioridade que você não está dando ou é realmente falta de tempo? O que você acha que você poderia fazer por exemplo, amanhã, porque você fala que é importante, realmente, de acordo com os estudos, é importante que a gente se dedique. Eu tô falando, mas assim, eu não me dedico para mim, eu sou uma pessoa que tô aí para todo mundo e eu fico por último, isso ainda não está me prejudicando. Mas vai chegar um dia que ele passa a ser prejudicial, porque chega uma hora que o cérebro não aguenta, porque a gente servir as outras pessoas também é uma coisa que é boa. Mas esse tempo da gente parar, olhar para dentro da gente, eu faço normalmente na missa. Que mesmo que o Joaquim esteja comigo ou outras pessoas estejam comigo, é um momento que a gente se encontra com Deus, com a nossa fé e olha para dentro da gente, porque a própria cerimônia, né, ela exige que a gente faça isso. Então, hoje, eu acho que ainda é pouco para ter aquele momento onde você respira, para tudo, não importa o que está acontecendo do lado, mas é aquele momento que você tem que olhar para você, tem que olhar para dentro de você. Em que horário você acredita ou como você acredita que você poderia fazer isso? Eu acredito que seja falta de organização minha mesmo, né? De, por exemplo, levantar um pouco mais cedo e poder fazer os meus exercícios que eu tenho possibilidade de fazer em casa. Tem uma pessoa que, né, a Thaís Pavan, né, que... Ela vai falar com a gente no sábado, ela que vai Que fechar a prova. legal! Bacana. Uma personal super competente que fica ali, né, Gi, vamos, por que você não está conseguindo, né, me ajudando aí retomar o foco, mas eu vejo que eu permito que outras coisas venham, né, então, por exemplo, eu me permito dormir um pouquinho mais, né, porque eu tô tão cansada, eu trabalho até tarde, vou dormir mais meia horinha, e aquela meia horinha eu sei que eu poderia levantar, fazer um esforço, levantar mais cedo, e
Nem que seja tomar um café da manhã sozinha, tranquila, né? E depois acordar as meninas e, né, para elas poderem se arrumar e tomar o café delas. Não, eu faço, né, eu ainda prefiro dormir um pouquinho mais do que ficar, do que me organizar e colocar aí essa rotina que eu sei que está faltando para mim, que está precisando, né? Então, Sim. eu vejo que é mais de eu me organizar. Lê, não puxa o computador, filho. Eu vejo mais que é eu me organizar e me colocar mesmo como a prioridade, né? Então, Sim. Porque eu também faço essa. se a gente não fizer isso, uma hora a gente pifa e tudo que tá na nossa responsabilidade fica para depois, né? Então não adiantou nada a gente se dedicar tanto e não ter um horáriozinho, um momento para a gente se cuidar. E A você sabe que Simone assim, A fala. Simone está comentando aqui que não é só uma questão de prejudicar, chega uma hora que tem a própria cobrança. Eu acredito que ela esteja falando aqui que o próprio corpo, É, a própria mente acaba pedindo. Por que muita gente fica com crise de ansiedade? Por que muita gente entra em depressão? Muita gente fica com várias síndromes e tem que ir para um psiquiatra tomar remédio porque deixa chegar no limite, não tem nenhuma válvula de escape. E é extremamente importante. Então, todas as mulheres que estão aí escutando a gente, vamos achar um tempinho para a gente, vamos ver se até se a gente não faz aqui no Insta uma como que fala, assim, uma caravana online, assim, para todo mundo começar um desafio, né? Um desafio onde todo mundo tire um tempinho, que seja 10 minutos para fazer uma meditação, que eu acho que é importante, né? é, e assim, e aí o que acontece, né? Então hoje, por exemplo, Sim, amanhã eu vou acordar mais cedo, né? Porque foi uma meta que eu coloquei de fazer exercício e eu preciso cumprir. E amanhã eu não dou conta de levantar, né? E entendi. aí eu passo o dia inteiro remoendo aquilo em mim, né? Isso que é ruim, né? É, o Yuri faz muito bonito comigo, né? Então, assim, se não conseguiu hoje, não fica se punindo, faz amanhã, né? Já Então foi, hoje já foi, né? ele ele é bem bacana, assim, a forma como ele não me deixa frustrar. Desistir, né? E É, desistir também, né? Porque qual que é a nossa tendência? É falar assim, eu já não fiz hoje, então segunda-feira que vem eu começo, né? Quando é segunda-feira que vem eu já perdi um dia, mas foi só um dia, faz nos outros dias. e não, né? Você perdeu hoje, corre e faz amanhã, né? Ou faz Isso quando você mesmo. voltar, aí tem um tempinho à tarde, usa aquele tempo. Não precisa ser só aquele horário que você se organizou, né? Então tem outras formas aí, é que a gente vai colocando outras coisas na frente, né? Isso mesmo. E hoje, tem alguma mulher, eu sei que na nossa vida a gente tem várias mulheres que a gente se inspira. Eu gostaria de saber de você, uma em especial que você se inspira. A gente fala muito, tem até um vídeo que eu gravei que chama modelagem, da gente a gente se recriar. Sabe, eu estava fazendo uma lição na sexta-feira com o Joaquim sobre releitura. Então, eu vejo a modelagem como uma releitura de uma obra de arte. Então, você tem uma obra de arte, que é alguém que você admira, e você tem que fazer uma releitura, porque você não pode ser aquela pessoa. E é isso que é muito importante. Tem gente que acha que modelagem é você fazer exatamente como aquela pessoa fala. Então, a pessoa se veste daquele jeito, você tem que se vestir daquele jeito. A pessoa fala daquele jeito, você tem que falar daquele jeito. E não é isso. Admirar a pessoa e ver como que você pode passar as trajetórias que aquela pessoa passou na sua vida também, para você ter uma vida mais tranquila, para você chegar mais rápido no objetivo que deseja. Então, quando a gente fala de modelagem, de inspiração, aqui hoje, é nesse sentido. Quem é uma mulher que você se inspira, que você se modela,
que você faz uma releitura e coloca em alguns pontos ou na maioria das coisas da sua vida? Eita, eu acho que quando a gente estava conversando hoje de manhã, eu fiquei pensando nessa questão, né? E eu, de verdade, acho que eu não saberia responder com um único modelo, né? Putz, me inspiro naquela mulher e tento seguir os exemplos dela, né? Eu acho que em cada campo, Cada em cada área da área, vida, né? tem Tá, uma então pessoa quais são as mulheres? Se não tem uma que só, inspira. Tá. você é privilegiada de ter várias. Então, vamos lá. Então, E eu quero saber por sabe? quê, assim, de forma, como são muitas, faz de, pelo menos assim, a pessoa e a característica. Tá. Mas e você sabe, antes de eu responder, eu vou falar. Você sabe Tá que, bom. sim, até muitas alunas minhas acabam me inspirando pelo modelo e pela forma como elas lutam pela vida delas, né, da dificuldade que elas têm também Cada uma do de seu estilo, né? e do quanto elas amadurecem, né, nesse período de escola e como a gente vai trocando as figurinhas e como cada uma lida com os seus problemas, né? E Sim. isso também acaba me inspirando. Eu acho bem bacana essas trocas. Mas vamos lá. Na área profissional, eu acho que eu tive duas pessoas uma foi a Sueli, eu falo isso na época que a gente trabalhou no Prótons, eu acho que a Sueli, eu falo que a minha formação de professora, ela foi feita lá no Prótons, né? E É outro um dia eu falei, exemplo, né? e eu falo para ela isso e para todos, né? Então, muitas coisas de linha de pensamento, de como acreditar na educação, foi motivada pela Sueli, acho que isso é muito bacana. Hoje eu tenho muito a Suzana, né? Assim, acho que na parte profissional. E aí vão falar, puxa saco e não sei o quê, É, mas amiga, BFF. eu acho que a nossa amizade, ela se fortaleceu ao longo do tempo, mas eu admiro muito a Suzana como profissional, né? Ela é organizada, ela é determinada, ela é inteligente, ela é articulada, né? Lógico que ninguém é perfeito, né, em tudo, né? Mas ela É, é mas uma é claro pessoa que a gente modela o que é bom da pessoa, né? Porque de ruim já basta o que a gente tem. e ela me ensinou muito, né? Assim, o modelo dela, né? As trocas que a gente tem, que a gente conversa, é bem. Ela é uma das pessoas que me inspira bastante nesse campo profissional, né? Sim. A outra pessoa que me inspira bastante, que me inspirou bastante até nesse processo de separação, que foi bastante importante na época, é a Renata. É uma outra amiga minha lá da faculdade, a Renata Cotê. E ela também teve a mesma experiência de se separar e ela tocou a vida dela sozinha, né? Ela construiu a vida dela sozinha, para ela e para o filho. Então, isso eu acho, além de um exemplo de, de profissional também, que a Rê também me inspira muito Sim. quanto profissional, ela é uma pessoa que eu me inspirei bastante, tipo assim, né? Vou conseguir também, né? Ela conseguiu os objetivos dela, tá crescendo, encontrou uma pessoa bacana, né? Então, você vê que também é possível acontecer essas coisas com você, né? E Sim. quando a gente conversava das dificuldades que ela teve, eu não tive nem metade da dificuldade que ela teve, entendeu? Então, assim, Hoje, eu queria só ressaltar um ponto nisso que você falou. Olha a importância da gente se inspirar ou se espelhar em alguém. Imagine se você só tivesse à sua volta ou só conseguisse mirar pessoas que têm um casamento,
que não se separaram. Imagine a dificuldade que seria você conseguir se reerguer de uma dor dessa, de se separar, se só tivessem pessoas do contrário de você para se inspirar. Dá mais trabalho você achar o que você pode se inspirar daquela pessoa, se a realidade dela é diferente. É claro que você pode se inspirar na pessoa e você vai buscar outras coisas para se encaixar em você. Mas nesse momento você precisou de alguém que estava passando ou que passou alguma coisa semelhante à sua. É por isso que é muito importante essa questão da modelagem, da gente ter uma pessoa em que a gente admira. O que mais? Ixi. Acho que Tem a mais própria minha alguma mãe. coisa? Alguém? Tem. Tem a mamãe, né? Você mesmo me inspira, esse teu jeitão, assim, durão de ser, sabe? Determinada, de É para ir pra falar só as cima das coisas boas aqui, coisas. viu? A gente só Ué, fala as coisas boas. Tô brincando. de ir pra cima, de não ter medo, de ser valente, né? Isso me inspira, né? Tanto que quando a gente era nova, o papai falava, né? Que era para bater as duas no liquidificador para sair a pessoa perfeita, né? E, mas é isso, né? Você tem o meu oposto em relação a essa valentia e determinação, né? Eu acho que eu tô numa. Não que eu não me veja determinada ou né? Eu sei das minhas potencialidades, mas eu sou muito cagona com um monte de coisa, né? Eu tenho medo, enquanto eu não me aproprio daquilo, eu não enfrento, né? Até iniciar, eu preciso ter muita certeza daquilo do que eu vou fazer, onde eu vou pisar, né? Então, por exemplo, na época da escola, não, você com o Peter na época, né? Não, eu abro a escola com você. Imagina, eu não acho que eu vou abrir escola, imagina, não sei o quê, né? Então, acho que é tudo, né? Então, eu vejo, assim, que você é muito mais corajosa, né? Muito mais determinada. Não que você não tenha os seus medos, né? Suas Isso, inseguranças, isso. né? Mas a Porque força... às vezes as pessoas confundem a pessoa que se demonstra forte ou que dá a cara a tapa com uma pessoa que não sofre. E Uhum. as pessoas consideram essas pessoas como, é mais racional, é mais. E às vezes nem é tanto, às vezes é porque a pessoa que vai é até mais emocional do que a que não vai. Porque a que vai nem pensa, vai pronto. E depois lá na frente que vai ver as consequências e até fala assim, meu, não devia ter vindo agora, não estava tão preparada. Mas e eu ainda assim sou extremamente cautelosa e ao mesmo tempo que eu sou cautelosa e eu tenho muito medo, eu fico pensando, mas e aí? Eu vou ficar assim até quando? Eu tô estagnada, eu preciso fazer alguma coisa para sair disso. E aqui dentro, né, o que é o que você falou, a gente já falou muito sobre isso, até em reuniões de família, na questão, o que é a coragem? Ela é a ausência do medo? Não, ela está junto com o medo, ela só existe porque tem muito medo ali. Então, a pessoa que é corajosa, a pessoa que tem bravura, ela encara mais as coisas, e por um acaso essa é uma das minhas forças de caráter, a bravura, e ela tá, o medo tá ali. Você tá com uma vontade de ligar para quem você vai fazer essa live e falar assim, olha, vamos falar que a gente teve uma dor de barriga, porque a sensação que vem aqui, assim, fica engasgada, e você fala assim, e aí? Né? E não é que não tem medo, né? Então, a gente precisa realmente e perceber o porquê que a gente tem tanto medo. O medo, no caso, assim, de aparecer, qual que é o medo disso? Ou o medo de empreender, o medo de, no exemplo que você deu, né, de abrir uma escola, qual que é o medo? E aí, quando a gente começa a ver o porquê do medo, a gente começa a tratar a causa raiz daquilo e começa a enfrentar aquilo. E aí é que a coragem aparece. Então, não é que
a valentia e tudo, às vezes, na maioria das vezes, é para até esconder a fraqueza. Sim. Mas é. E aí eu acho que volta, né, você falando, né? Aí volta, que a gente precisa voltar para entender o do medo, né? Eu acho que volta sempre na questão de não querer errar, né? De você ficar muito exposto, de você não poder errar, né? Você Olha o que a pegando. Simone pôs aí, ó. Que muitas vezes a gente tem medo devido ao julgamento. E isso o maior problema que a gente tem. A gente fica falando, se eu levantar o braço assim, vão falar que eu não tinha que ter levantado. Isso tudo é julgamento. Então, quando a gente aprende a não julgar o outro, a gente começa a se cobrar a não julgar o outro, a gente para de achar que o outro está julgando. E se julgar, eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada. Eu posso controlar, eu sempre falo isso, que eu posso controlar o que vem de fora para dentro de mim. O que é que eu vou fazer com o que você falou, por exemplo? Agora, segurar a sua boca para me julgar, eu não consigo. A gente não consegue. E a gente estagna assim, por costume, por bobeira. E é uma perda de tempo mesmo, porque o tio Jorge está até colocando aí, nossa, é louco saber que todos nós somos iguais, e somos mesmos. E aí, olha a burrice daquelas pessoas que têm... E eu falo que é burrice mesmo, porque todo preconceito, apesar de todos nós termos, é burro. E por quê? Porque a gente é todo mundo igual. Às vezes eu não tenho o que eu tenho preconceito de você, mas eu tenho outras coisas que você tem preconceito de mim. Então, é uma perda de tempo total a gente ficar se preocupando com o julgamento e ficar julgando o outro também, né? E olha, como é curioso, né? Lá na faculdade, eu tenho um cargo que é super exposto, né? Então, assim, eu preciso falar com professores que são mais velhos do que eu, né? Professores que estão há mais tempo na casa do que eu, e tenho que fazer treinamento com os professores. Então, assim, eu fico muito exposta, né, de estar lá. E, assim, esse medo tem que ser vencido, né? Não pode. Sim. Como é que eu vou ficar toda hora com medo de falar com as pessoas? Não, ó, vem cá, vamos sentar. E assim, a forma, eu acho que eu assumi acho que eu descobri uma postura, né, de chegar nos professores, assim, sempre com aquele jeito de, vem cá, professor, vem aqui, me conta uma história, vem aqui, deixa eu, sabe, assim, entender. Para eles não pensarem que também eu tô lá para repreender, porque não é minha função, né? E achou uma estratégia, né? Porque eu tô lá para ajudar, né? Para fazer com que os processos sejam melhorados, sejam cumpridos, exatamente. Então eu não queria ser vista como olheira, como eu sou vista, né? Como dedo duro. Não é esse o objetivo. E mesmo buscando caminhos para que deixar todo mundo confortável, né? De falar, olha, a gente precisa melhorar nisso, precisa melhorar. Então eu fico num exercício o tempo todo, né? Antes de falar com o professor, como é que eu vou falar para que seja aí bem visto por todos, né? Então, assim, eu acho que e é gozado, assim, que eu não entendo por que em algumas outras instâncias esse medo ainda chega. Se eu vivo, né, o tempo todo brigando contra isso lá na faculdade, porque eu não posso, né? Então lá eu trabalho, vou. Mas numa outra situação, putz, o que será que vão falar? Né? Então, assim, é gozado, assim, essa... É porque a gente tem medo do novo, né, Ti? Mas quando a gente aprende a ter essa coragem, a ser corajoso, é mais fácil da gente enfrentar. E o medo é importante para a gente ficar alerta, para a gente ficar atento às coisas que... Foi? Papai, tá rindo do quê aí? Para a gente ficar atento com as coisas que estão acontecendo à volta. O medo é para isso. O que a gente não pode deixar é ele tomar conta de tudo. Eu fico pensando muito por que eu admiro algumas pessoas. E tem a minha primeira instrutora de coaching,
que a Renata Arrepia, ela sempre fala assim, ó, você tá com medo, bota a fralda e vai assim mesmo. Porque é uma frase assim tão simples, mas que é a pura verdade. Você tá com medo, você não pode ficar paralisado com medo. Você tem que ir com medo mesmo. E aí é um treino. Quer dizer que se você fizer isso todo dia, você não vai ter medo? Não, é importante ter para que você faça sempre melhor, para que você se enfrente como fala quando bate a meta, assim, se Supera? supere, isso. E você se supere. E se a gente não tem o medo, você acha que tá tudo bem. Se dá aquele friozinho na barriga, você se prepara melhor. Gi, a gente tem 15 minutos, porque o Instagram corta em 1 hora. A gente já tá falando quase 1 hora aqui. Passou rápido, Jura? né? Juro. Eu queria, assim, eu não preciso falar para você imaginar se, porque eu sei que você tem 2 meninas aí que estão com 11, já tem 11? Vão fazer 12 esse ano, né? Isso. A Manu e a Lelê. Então, assim, se você pudesse, ou se você precisasse dizer alguma coisa para as garotas hoje em dia, para que elas pudessem se tornar mulheres ainda melhores do que já são hoje, porque elas são não só as meninas, né? As garotas de hoje em dia são as mulheres do futuro. O que você diria para que você soubesse que elas levariam isso para o resto da vida, para toda vez que estiverem saindo dos seus valores, saindo do seu rumo, que elas falaram assim, nossa, uma vez eu ouvi uma frase, qual seria essa frase? O que você deixaria para as meninas, para as garotas, para as mulheres que estão aqui ouvindo hoje, para deixar uma mensagem bonita aí, mas pensando nas garotinhas mesmo. Então, eu me emocionei porque isso acontece já, né? Até peço desculpa pela... Olha, o dia que a gente falar com mulher, sobre mulher e não se emocionar, não tem sentido. Não estamos falando de mulher. Uma coisa que eu falo para elas é que elas não podem falar que elas não podem e que elas não sabem, né? E ainda uma vez, uma situação, eu falei até para Manu, né? Assim, as mulheres da nossa família não têm medo, elas vão para cima, elas enfrentam aquilo que elas têm mais dificuldade. E eu falei para ela assim, então, você não pode falar que você não pode, que você não consegue, né? Então, eu acho que é isso que eu falo para elas. Não fala que você não consegue, porque você consegue, né? A gente vai ter medo, tudo, mas a gente enfrenta junto, né? Eu falo para elas. E aí, uma vez eu peguei os meus stories, né? Aí do Instagram, que às vezes o meu celular é furtado. E aí ela tinha escrito, né? Tão bonitinha, assim... se sua mãe fala que você pode, que você tem que acreditar nas coisas, é porque você consegue. Aquele jeito de ser, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento diferente, mas é diferente mesmo, né? Assim, o crescimento delas, as mudanças, os conflitos de geração, isso tudo é muito curioso, né? Hoje, numa conversa com a Letícia também, elas são muito diferentes, né? A gente estava discutindo sobre um assunto e eu falei para ela assim, filha, eu vou precisar pensar sobre isso, tudo bem? Porque eu ainda não estou preparada para isso, né? Então eu acho que é isso, né? Para não desistir e acreditar de que pode, né? Porque a gente tem medo e a gente passa esses medos para eles, né? Eles veem a gente aflito, eles veem a gente ansioso e às vezes a gente não consegue, né, não demonstrar na frente deles. E é isso que eu falo, para elas serem generosas e respeitarem as pessoas, né? Buscar pelos mandamentos de Deus, porque a gente fala, né? Olha, será que Papai do Céu ia gostar disso? Eu não vou estar vendo, mas e Papai do Céu? Como é que vai estar, né? Como é que é a sua relação com o Papai do Céu? Então, ser generosa e respeitar os outros, que eu falo, mas eu não gosto de tal pessoa, mas você não precisa gostar, né? Mas você precisa respeitar.
ser generosa com as pessoas, seguir os mandamentos de Deus, né? E acreditar de que elas podem tudo, e elas podem mesmo, né? Eles vão ser 50.000 vezes melhores do que a gente, e é isso que a gente Se quer, Deus né? quiser. Eles nos Se Deus superem, né? Mas eu acho que é isso. Acho que a geração de hoje traz coisas que nós não tínhamos, né? Sim. E essas mudanças assustam a gente, porque a gente não tem essas competências desenvolvidas na gente, e quando eles apresentam isso, a gente fica inseguro, né? E aí a gente tem que correr atrás para poder acompanhar. Então é isso, acho que Eu vou falar uma coisa. Quando eu assisto live das pessoas que eu participo, eu vejo um monte de coraçãozinho. Pode pôr coraçãozinho aí, gente. Aperta esses coraçãozinho aí. Eu vejo subindo coração, coração, coração por aqui, quase não tô vendo coraçãozinho. E agora eu vou falar para todos que estão nos assistindo ainda, se ainda não seguem a Dona Daninha, para seguir, viu? Porque ela nos dá muitas dicas boas de como sermos melhores, tanto como profissionais, quanto né, pessoas. E ela é uma pessoa maravilhosa e que está numa busca constante aí de cada vez mais ser melhor. E o desejo é que você, sabe assim, tenha muito sucesso. E assim, que bonito. Obrigada. Que bonito essa semana de a irmã mais velha babando. Essa ideia que você teve de fazer essa semana para as mulheres e chamar mulheres de histórias diferentes e de gente que somos nós, né? Isso é muito importante, de dar esse espaço e de cada uma ouvir um pouquinho de si, né? De aprender uma com a outra. Eu acho que isso é muito legal. Essa sua ideia de fazer essa semana de lives femininas é muito bacana, viu? Foi uma ideia muito boa, que você só prospere aí na sua missão de nos fazer bem. Gi, obrigada. Não era para você babar o ovo assim. A intenção dessas lives são justamente isso, a gente mostrar um pouquinho de verdade. Eu creio que as pessoas, elas gostam de escutar histórias de outras pessoas. Isso aqui é a pura verdade, isso aqui é coração, né? Que vocês viram aí a Gi chorando. Não é porque ela já é chorona, não é isso, mas é porque realmente, de verdade, Gi, eu quando entro para fazer uma live, eu dou uma palestra, alguma coisa, eu realmente coloco o meu coração. Quando eu me preparo para que a verdade seja colocada. Opa! Que a verdade seja colocada, que não tenha. Caiu aqui um negócio que estava preso no celular. Que a verdade seja colocada sempre, que eu comento várias vezes com vocês, né, quando eu estou falando das minhas inseguranças, dos meus medos, e eu me preparo muito justamente por isso, porque eu não quero ser uma farsa ou ser aquelas pessoas que se colocam dentro do Instagram simplesmente para... Olha quanto coraçãozinho subindo, Gi. Eu vi, eu não queria te interromper, né? Eu não quero ser uma farsa de que não tem congruência. Oi, tudo bem? Cadê a Manuzinha? Tá lá Então, e quando a gente se propõe a fazer algo que é exposto para as pessoas, para o mundo, porque uma pessoa em qualquer lugar do mundo pode estar ouvindo essa live nossa, não quero encontrar a pessoa na rua e a pessoa dizer, nossa, ela faz tudo o contrário do que ela prega. Não, então eu procuro me preparar bastante. E a ideia dessa live foi justamente para mostrar para outras pessoas que têm essas preocupações como as nossas, para perceber que nós somos iguais,
que nós somos pessoas que têm as dificuldades, que têm os desafios aí no dia a dia, a gente sofre, a gente ri, a gente tá frio, tá calor, e isso tudo a gente precisa estar sempre se apoiando. E não é só para o universo feminino, é que o universo feminino é para essa semana, porque a gente está hoje o Dia das Mulheres. Então foi por isso essa ideia, para a gente mostrar que existe gente como a gente, que não existe perrengue pior do que o do outro, só existe algo que a gente precise passar para aprender alguma coisa. Eu costumo dizer que se ainda não terminou é porque não limpou tudo que tinha que limpar. Precisa limpar para vir coisa nova. A gente, para colocar um móvel novo dentro de casa, a gente não tira tudo, não arrebenta o que tá para colocar uma coisa nova. Por isso que dói às vezes, e a dor, o sofrimento faz parte. Quando a gente aceita essa condição, quando a gente aceita o que a gente está vivendo, fica mais fácil. É verdade. Eu que agradeço a participação. E de ter aberto, né, essa semana aí, que vai ser bem especial. Eu que agradeço, porque quando eu pensei nisso, eu imaginei que eu ia ter dificuldade de achar 7 mulheres que quisessem compartilhar, porque quando a gente tá aqui, a gente tem que expor o que a gente não tem que não é tão bom, o que a gente tem de bom, e para mostrar que a gente é igual a todo mundo. Então, obrigada, Gi, por esse momento. Eu achei que foi uma conversa super gostosa. Eu espero que quem esteve aqui com a gente conseguiu bater 12 pessoas para a primeira live. Eu acho que está excelente. Num domingo, às 3 da tarde, onde ou metade está em churrasco, metade está querendo assistir Netflix para descansar. Muito obrigada. Eu desejo para você um feliz Dia das Mulheres e para todo mundo que está ouvindo. Eu espero que você continue com essa briga interna e para cada dia ser melhor. Eu de verdade, eu te admiro. Não é à toa que eu te chamei para ser a primeira live. Eu te admiro. Você é uma mulher guerreira. Você é uma pessoa uma das mulheres que eu me inspiro muito. E eu também desejo para você todo sucesso, principalmente agora, começando a clinicar, né? Muito obrigada. Pessoal, espero ter valido a pena, porque eu preciso concluir meus momentos desse jeito. A próxima é amanhã, às 9 horas da noite. A gente vai falar com uma pessoa hiper especial na minha vida e na vida da Gi também, que está empreendendo agora. E olha só, empreendedora com 55 anos. E tá arrasando, gente, arrasando. Então, amanhã, às 9 horas da noite, eu espero vocês com Célia Carreira, da Flor de Sal. Tá bom, Gi? Obrigada. Beijo, gente. Viu? Tchau, gente. Obrigada. Também amei vocês aqui, viu? Obrigada pela interação, Simone. E todo mundo que tá aí, que eu já não sei mais quem tá. Dani Jardim, o Edu, meu maridão, o pai... A mamãe. Dani Paranhos, que é minha aluna. Tem umas alunas aí também. Eu estava chegando nelas. Luciana, a tia Silvia, o tio Jorge, a Rita, sua amiga de escola. Uhum. O Sandreco, direto da Escócia. Tá na Escócia ainda? Acho que tá. A Carol da igreja. Gente, muito obrigada. Se eu esqueci de alguém aí, é que foram muitas pessoas. Gente, obrigada. Essa live depois vai ficar salva para quem quiser assistir de novo, tá bom? Obrigada. Espero ter valido a pena. Comenta, curte e compartilha. Tchau, tchau. Beijo.